Pessoal, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre manutenção de televisão que estamos colocando no canal, tá? Meu nome é Paulo Roberto. A gente hoje vai falar sobre Philco, né? Defeitos de Philco, parte 1. Mas temos já dois vídeos anteriormente colocados no canal. Vocês estão vendo a relação do lado esquerdo desta imagem. Aí vamos dar sequência. Esse modelo aí ele apresenta um defeito que é como se tivesse um gerador de barra ligado na tela, né? Ela fica trocando de branco para vermelho, verde, azul, linhas cruzadas, pontos na tela, linha diagonal. Ela fica trocando uma versão de várias informações de imagem, como se você estivesse ligando um gerador de barra e testando a imagem. Aí nesse caso aí, a solução é dar o reset. A sequência está aí embaixo. Você aperta menu, controle remoto. Aí quando chegar na parte de imagem, você procura a função contraste. Depois digita 9735 e dá OK. Aí a tela vai dar um reset e volta à normalidade. Pessoal, a gente chega agora na PH42E53SG. Essa televisão aí dá esses três defeitos com frequência, porém o defeito que está no meio, ele dá com muita incidência. Esse defeito está mostrado aí como liga e depois desliga. Porém, a gente pode encontrar também uma situação de não ligar, tá? Esse integrado é o U201, é um integrado de 8 pinos que tem lá na fonte, que ele é muito problemático, tá? Então a gente pode ter duas versões de defeito, né? Liga e depois desliga, ou então não liga, tem que verificar ele. Também quando não liga, R201 e R202. E a situação de ter metade da tela branca está mostrada na parte superior, que é o capacitor C002, que está em curto lá na placa VCOM, tá? Lembrando que esse televisor aí é da linha SG, então qualquer outro modelo que seja da linha, pode ser que a gente encontre esse problema, ok? Pessoal, a gente chega agora aí numa PH40D10 TSGW, tá? Essa televisão, ela tem um problema que a tela fica apagada com som, que é uma coisa característica de barramento de LED, e na realidade o defeito é barramento de LED, tá? Porém, a característica desse tipo de situação nesse modelo é que você vai encontrar esse MOSFET que está mostrado aí nessa linha arredondada vermelha, ele vai estar estourado, tá? Isso é muito comum nesse modelo. Aí o fato dele estar detonado, esse MOSFET aí, vai dar uma falsa impressão de que não tem problema no barramento, né? Porque se você botar um substituto dele, o original, vocês vão ver que a televisão vai funcionar, porém depois de um tempo ela vai queimar de novo esse MOSFET, né? Vocês podem observar aqui na imagem onde está escrito LED 1+, que é a saída da fonte, a característica que mostra pra gente que esse MOSFET está queimado é que nessa linha a gente vai ter 70 volts, né? E por que ela está com 70 volts? Porque 70 volts é a linha de entrada dessa fonte do barramento. Porém esse circuito aí, onde está o MOSFET QP401, é um circuito que gera PWM para que essa tensão de 70 volts suba e alimente o barramento com uma tensão maior. Porém, como ele está queimado, ele não vai fazer a função dele de gerar o PWM nessa fonte, e automaticamente a tensão de saída vai ser a mesma tensão de entrada. Você vai ter lá no conector do barramento 70 volts. Então qual é a recomendação? Pegou esse MOSFET queimado ou estourado, né, que muitas vezes ele chega a estourar. Fica de olho lá no LED do barramento, que pode ter pelo menos um com fuga ou em curto, fazendo que isso aconteça, tá? Fica aí o alerta. E também é comum, se você for fazer a medição a frio dos LEDs do barramento, é comum você se enganar, tá? Aí eu recomendo botar um testador de LED, que aquele pessoal monta dentro do multímetro, que gera uma tensão de cerca de 180 volts, e ela acusa a tensão de trabalho do LED. Normalmente LED de 3 volts, você tendo uma tensão abaixo de 2,7, você tem que desconfiar, ok?
Agora a gente está aí com uma PH42B25DG, tá? Que ela dá um problema de ficar com a imagem branca depois de um tempo, ou então totalmente branca, tá? E lá na placa da tela, na VCOMzinha que tem lá, você tem dois integrados aí, o G3 e o H1, tá? Por que eu botei escrito sucata em azul aí? Porque você vai ter dificuldade de achar esses dois integrados. Então a dica é sempre que você pegar uma tela com problema quebrada, não joga fora a régua que é ligada na tela, porque às vezes você vai precisar de um componente, tipo esse exemplo aí, que esses dois integrados dão um defeito. Então você vai substituir ele como? Pegando de uma sucata. Essa é uma dica que eu costumo dar muito nos treinamentos. Outro problema muito comum também nesse modelo é a atualização que a gente tem que fazer quando ela dá o defeito de liga, aparece o logo e não obedece funções. A Philco ela dá muito problema de atualização. E nesse modelo, uma das situações que vai acontecer é essa. Aproveitando, eu vou pedir para quem estiver gostando do trabalho que eu estou executando, fazer a inscrição no canal, dar um joinha em cada vídeo que gostar, tecer comentários, porque eu preciso também saber sugestões de outros vídeos, né, do que vocês estão precisando, para poder fortalecer a profissão da gente aí, ok? Voltando ao nosso vídeo, vamos ver agora uma PH42 LED A2, né? Essa televisão ela dá um defeito de não liga, mas o LED fica aceso, né? E você vai medir a fonte está normal. Então a gente vai lá na placa principal e vai procurar o capacitor SMD C712. Esse capacitor ele deve estar em curto fazendo esse defeito. Pessoal, nessa tabela que a gente está vendo aí agora, não é uma dica de defeito, isso é uma observação, porque a gente tem pego muito problema de dica de defeito de uma versão, aí a pessoa não se atenta que tem versões diferentes, né? Então automaticamente fica procurando um determinado defeito que em outra versão não vai ter. Então essa é uma tabela que foi feita para só mostrar as diferentes versões e tomar cuidado que nessas versões mais antigas você não deve considerar um defeito de uma versão sendo de outra versão também. Conforme eu falei anteriormente, né, a Philco ela dá muito problema de atualização, né? Então aí o que a gente está colocando aí? É só alguns exemplos de diferentes tipos de defeitos relativos à atualização, né? Esse de cima aí trava no logo da Philco, fica travado e não sai mais do que isso. Que isso é um defeito até muito comum em outros modelos, né? Aí o de baixo na PH32C20 ele liga normalmente, depois de quente se desligar não liga mais, somente depois de aguardar um tempo. Também é atualização de software. A PH32M3 eles começam a aparecer caracteres aleatoriamente. E na PH51A36 PSG a imagem fica como se tivesse dado um zoom, ou então ela fica deslocada para o lado. Então vocês vejam que toda vez que você pega um problema meio complicado de definir, sendo que esse primeiro que a gente botou e trava no logo da Philco é muito comum, a gente tem sempre que desconfiar do software, tá? O certo é a gente baixar uma atualização confiável, porque a gente tem que se lembrar que além de ter problema de atualização, a gente também tem fontes de atualizações que não são confiáveis, né? Eu mesmo já passei por isso, colegas já passaram por isso. Então a primeira recomendação é toda vez que você for fazer uma atualização, procurar uma fonte segura. Bom, a gente chega agora em dois modelos de 24 polegadas, né? Vejam que ambos o defeito é praticamente o mesmo, né? Não liga nem acende elétrico stand-by, mas tem a tensão da fonte, os 12 volts, né? Nesse caso aí, normalmente o microprocessador dá muito problema nesses modelos mais antigos de 24 polegadas, 32 polegadas, e nesses casos estão discriminando pela imagem, né? E a dica é você botar o dedo no dissipador de calor deles, porque quando eles estão com problema, a gente percebe pelo aquecimento em demasia desses microprocessadores. Então a dica fica dada aí. O problema é a gente achar esse processador aí para ser trocado. Aqui a gente vê outro modelo que dá problema do microprocessador esquentar muito, né? É a PH32N62. E ela também
queima muito fusível, né? E automaticamente a gente tem que trocar o integrado LD7577. Nós temos também um defeito muito crítico, que é na PH32S46, né? Que a gente tem o capacitor de C861 na placa do sensor do remoto. Ele vai estar defeituoso e a tesão não vai funcionar pelo remoto. Eu estou aproveitando aí, deixando aí um link do site da editora que fornece meus livros, né? Esse livro aí eu procurando defeitos nos sinais LVDS, que é o último livro que eu tive lançado, e é um livro que mexe com a parte do sinal LVDS. Então a gente tem informações relativas à verificação de problemas, principalmente ligados à tela. Agora a gente tem aí a PH24B, né? Eu vou pedir perdão pela qualidade da imagem aí, mas o defeito só fica com chuvisco, né? Então as tensões do seletronic ficam alteradas. Então vocês estão vendo aí um regulador que dá problema e uns capacitores SMD que ficam no entorno, que a gente deve verificar, tá? Porque quando a gente tem assim, esse tipo de defeito e a tensão está alterada, uma boa possibilidade de ser um desses componentes aí, tá? Mais uma vez eu peço perdão pela qualidade da imagem. Bom pessoal, a gente chegou aí na PH32M3, né, que dá um problema de acionar a proteção, fica desligando, e é mau contato nesses conectores da placa inverter, tá? Geralmente fica meio carbonizado ali, e eles costumam fazer esse tipo de acionamento da proteção, né? Vale lembrar que toda placa que tem esse tipo de sistema de encaixar por contato dos conectores das lâmpadas, a gente deve considerar esse tipo de situação. Tem umas H-Booster que costumam dar muito esse problema, e também tem uma Samsung ou duas que eu me lembro que também vão dar um defeito similar, tá? Tem também a situação de ressoldar esses conectores do transformador do inverter nessa situação, porque isso também dá um problema, né? E a gente tem aí também a PH32D, que tem um diodo problemático na fonte, né? E a 32C que queima um FET, só que chega a abrir o fusível da fonte, né? Aí a dica é você substituir por um FET mais forte. Você pode botar o 6NA60, que aí a fonte vai ter uma durabilidade maior. Vamos lá pessoal, chegamos aí em 3 modelos que nós tivemos um informativo de modo de trabalhar com esses modelos quando tem um problema de não acender o backlight, né? A primeira situação que eles estão informando é que quando ela está em stand-by, o conector lá do backlight vai ter 32,8 volts. Aí depois, conforme você liga o aparelho, se o backlight acender, é porque ela tem 65 volts no conector. Porém, a dica é para situações de o backlight não acender, porque eles estão dizendo nesse boletim que a tensão sobe para 70 volts quando você aciona o televisor e depois começa a descer até chegar perto de 37 volts. Aí, uma vez que aconteça essa situação, eles mandam você abrir o backlight e fazer uma ressoldagem, né? Verificar mau contato nos conectores, né? E segundo eles é muito comum nesse aparelho de acontecer isso, né? Eu pessoalmente nunca peguei nenhum desses 3 modelos, mas esse informativo aí foi bem-vindo, né? E eles também estão dando uma dica de medição dos conectores para saber como é que você pode detectar se tem mau contato, né? Mas a dica é em cima de saber que a tensão vai baixar para 37 volts quando você liga, né? Eles estão te confirmando que você pode seguir para dentro do backlight e depois verificar o mau contato. Outra recomendação que a gente pode deixar em relação a esse backlight, esse barramento que tem dentro desses televisores, é que são LEDs muito críticos. Então o ideal não é você substituir os LEDs não. Se você puder trocar o barramento, é uma boa sugestão nesses casos, ok? Bom, aí a gente, para finalizar esse vídeo de hoje, vamos pegar o modelo PH32M3. Vocês estão vendo aí 3 defeitos que dão por frequência, né? A televisão não funciona, é o D76 na fonte, né? E não liga com LED apagado, né? Aí você tem uma relação de resistores para verificar,
transistor e um integrado que tem na fonte também. E também temos a situação do LED pisca vermelho e não liga, né? Mas tem um capacitor UEP15 para verificar e tomar cuidado com o fotoacoplador. Esse cuidado de fotoacoplador não é só com modelos da Philco não. A Philips também dá muito problema, então é um caso que a gente tem que olhar com carinho, tá bom? Eu agradeço aí a quem está assistindo esse vídeo de hoje, é o terceiro da nossa série. Se vocês puderem ver os dois anteriores, eu agradeço e deixem sugestões pra gente, ok? Forte abraço!